Bom, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Obrigado novamente pelo comparecimento de vocês. E fala para mim, vocês chegaram a olhar alguma coisa a respeito da aula de ontem? Ou só ficou na aula de ontem mesmo? Só estou perguntando para poder partir de alguma coisa, tá? Se eu tá Tá tudo bloqueado, ok. Oi? Tá tudo ok. Tá tudo aí. Tá tudo no HD. Ô Luiz, o que eu fiz da aula de ontem foi que eu joguei a sequência do Fibonacci no Excel, né? Coloquei a formulazinha para ver o que os números iam dar, para ver como é que era a sequência. Aí eu fui dividindo um pelo outro para ver quanto que batia naquela questão, acho que do 2,6 e 4,2. Então o que eu fiz foi isso. E o que você observou? Eu observei que daqueles números que você passou, não eram todos que estavam na sequência. Tipo, 17,72 não estava. E era até uma coisa que eu ia te perguntar. E o que eu observei que para você conseguir dividir, para conseguir aquele primeiro número, 2 e alguma coisa, você tinha que dividir, não era pelo anterior, acho que era pelo segundo anterior. E para conseguir o 4 era pelo terceiro anterior. E todos davam a mesma divisão. É. Aham. Quando você pega o próximo dividido, o maior dividido pelo menor, você chega nesse número. Lembra que nós fizemos Não, mas aqui? não era, eu vi isso, mas não era era o maior pelo menor, mas não era o menor anterior. Você tinha que pular para dar o dois e pouco, você tinha que ser o primeiro, segundo anterior Ah, menor. pelo próprio Fibonacci, né? Isso. Tá. Pelo Fibonacci, na aula de Fibonacci eu vou comentar com vocês. E eu ia começar falando exatamente que existe uns doidos para tudo, né? E aí existe alguns números que eles não são ali propriamente direto de Fibonacci, mas eles aparecem em Fibonacci devido a alguns cálculos que se faz. Inclusive, se não me falha a memória, não vou falar. Eu vou pegar de novo que eu esqueci. Mas é um cálculo matemático que faz para poder chegar naquele número, o 127. Né? Então, os números que a gente utiliza para Fibonacci são esses aqui, ó. E deixa eu ampliar a tela. Esses são os números padrão que o pessoal utiliza, tá? Que é o que o pessoal normalmente chama de Fibonacci varejo, sabe? Mas o que a gente acaba utilizando, ele tem umas projeções, uma extensão, perdão, aqui para cima. Então esse aqui a gente chama ele de preço de Fibonacci na plataforma, em algumas plataformas, outras chamam de retração de Fibonacci, tá? É, e o que normalmente o pessoal utiliza é essa daqui, com esses números aqui, ó. Principalmente eles utilizam somente com essa numeração aqui, ó. Com esses três aqui. Opa, aí não, né? Aí não. Com esses três aqui. Mais o 100% e o zero. Tá? Esses são os números que eu normalmente... Opa, não, minto. Deixa eu corrigir de novo. Passei do ponto. Utiliza do 61 ao 38, o 100 e o zero. Esses são as numerações que o pessoal utiliza. Tá? No entanto, é, nós temos alguns elementos que acabam acontecendo e a gente vai discorrer sobre isso na aula de Fibonacci, nesse período aqui, sabe? E o período de ganhar maior dinheiro é exatamente dentro dessa faixa aqui. Esse aqui é conhecido até como filé mignon, essa região, sabe? Por conta da qualidade que ela tem e E aí depois o 100% ele nem faz parte propriamente de Fibonacci, né?
Na verdade, nem os 50% faz parte de Fibonacci, né? Ele não, existe o número 5 como Fibonacci, mas 50 não. Existe o 55. Mas ele está aqui. Então, mas hoje não vai ser ainda a aula de Fibonacci, tá? A gente vai dar sequência. Eu só acho que eu não salvei aquela planilhinha, aquela sequência que eu coloquei, que eu queria colocar aqui, mas eu procurei agora e agora que eu descobri que parece que eu fechei e não salvei. Então amanhã ele vai estar aberto de novo para a gente mostrar no início das aulas. Mas o que a gente ia falar hoje, que eu me lembro, que era a teoria de Down, né? Então, a teoria de Down é similar ao que eu falei para vocês. A gente tem algumas características que elas são similar a Elliott, Down e Wyckoff, tá? Porém mostrado, apresentado de formas diferentes, ok? Então essa diferenciação que acaba tendo, ela, para mim, eu enxergo ela como um complemento, sabe? Eu não enxergo como formas divergentes de apresentação. Eu enxergo ela como uma forma de mostrar para mim outra possibilidade de explicar a mesma coisa. E quando isso acontece, eu acho muito legal, porque às vezes você não consegue entender olhando pelo lado esquerdo, mas você vai pelo lado direito, você entende o que está mostrando, né? Mas nesse caso aqui não é nem isso que acontece. São alguns elementos que um colocam e que o outro coloca como complemento mesmo da informação, tá? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais então sobre baseado naquilo que eu falei inclusive para vocês, tá? A gente não vai entrar fundo no assunto, nós vamos discorrer para que vocês possam conhecer a respeito dele, tá? Então, para a gente trabalhar um pouquinho os conceitos básicos da teoria de Down, a gente vai ver o que ela fala a respeito desse assunto, ok? Então, só para a gente conhecer um pouquinho a respeito dele, eu acho que eu vou fazer diferente. Não vou fazer aqui não, vou fazer aqui. Tela preta. Tela preta é melhor. E aí a gente vai escrevendo aqui. Então, só para a gente poder... Opa, de novo, toda vez eu faço a mesma coisa. Para poder conhecer um pouquinho de quem foi que criou essa teoria, né? A teoria de Down, ela aborda movimentos de preço, de ação e fornece uma técnica para essa sua análise, ok? E isso assim, é de forma bem genérica o que eu estou falando aqui, ok? No entanto, quem criou essa técnica foi o Charles Henry Down e ele formulou ela em 1884. E ou seja, de lá para cá ainda ela continua tendo um peso violento e servindo de base para a gente se orientar com muita maestria mesmo, com muita tranquilidade. A gente consegue tirar muito proveito a respeito dessa técnica. E o que foi legal que Down, ele era muito jovem quando ele entrou para operar, para poder trabalhar. E aí ele aproveitou não somente as observações dele como trader, mas também dos grandes traders que tinha no local, na região onde ele morava. E aí ele começou a fazer entrevistas com essas pessoas e tirar o melhor que essas pessoas tinham, e aí foi onde ele formulou a teoria dele, ok? Daria para a gente falar muito mais sobre isso, mas eu acho que ficar formulando muita teoria, a gente perde a oportunidade de secar as partes mais importantes, que os pontos básicos dessa teoria,
dele, tá? Já que a gente não vai fazer um curso aqui sobre Dow, sobre teoria de Dow, e sim só as partes mais relevantes, ok? Então, o que fala a primeira teoria dele? A primeira teoria dele fala que os índices descontam tudo, ok? Parece interessante isso, do ponto de vista que como que aparecem as coisas lá? Aparecem. Então, todos os possíveis fatores, esses fatores são assim, existem vários drivers que, ou se você quiser utilizar atores, como também é conhecido em alguns, quando a gente quer se mencionar alguns elementos que participam de uma atividade, né? Então, dentro desses drivers de mercado, existem vários deles que projetam um mercado para fazer seus movimentos para cima ou para baixo. E o mais interessante, ainda hoje eu fiz uma postagem sobre Fleury, não sei quem viu lá no grupo dos joias. Porque saiu um comunicado do Fleury. Acho que eu vou ter que dar uma olhada aqui para ver se foi do Fleury. Vamos ver aqui. Joias. Fleury. Esse comunicado que foi feito aqui do Fleury, eu peguei, vim e coloquei, postei aqui exatamente o que eu acredito que aconteceu, porque Fleury, vocês sabem, ele está despencando, ele está caindo e ele não consegue se levantar. E hoje, quando foi feito o comunicado de Fleury, que ele fez uma parceria, abriu uma nova empresa e tem boas empresas, a Beneficência Portuguesa está participando, ela sobre a oncologia, que eles querem ser referência. Então, enfim, são comunicados que quando chega para nós, quando o mercado se torna conhecido, isso já está conhecido há muito tempo na boca do povo. Para nós, sardinhas, é que demora para chegar. Mas para quem vive de mercado mesmo, para quem está lá atuando, que é um ator propriamente do mercado, essa informação aqui, ele já precificou isso no valor do Fleury. A ponto de essa subida aqui que vocês estão vendo, a ponto dessa subida aqui, ó, ela repercutir a informação antes dela chegar pra gente. A hora que ela chegou, a informação já estava, o preço já subiu por conta dessa informação, tá? Então, aí eu coloquei aqui a minha análise, baseado em Fibonacci, que ele deve fazer esse movimento aqui para baixo, inclusive semelhante ao que eu mostrei ontem para vocês e que aconteceu, inclusive, no dólar. E aí ele chega num ponto onde ele vai subir, e aqui nesse local é que vai decidir o que vai acontecer, tá? Claro que não a gente. Então, quando ele fala aqui que todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços dos ativos, ou ações, né, são descontados por esses índices que consideram todas as notícias, resultados contábeis, financeiros, acidentes. Aqui só não vai entrar uma coisa, o tal do cisne negro. Tá? Cisne negro é impossível aparecer no preço. Ok? Ainda que de uma certa forma pode até acontecer. Se vocês olharem o índice nosso, o Bovespa, quando ele caiu por conta da pandemia, que é um cisne negro, né? Por volta de dezembro, mais ou menos, já existia a notícia do evento lá na China. E de uma certa forma, o mercado já começou a mostrar que ia acontecer uma queda. Inacreditável. Quando vocês começarem a ficar mais hábil no olhar para ver e começar a treinar, principalmente com Fibonacci, vocês vão falar assim, cara, vai cair esse mercado. Agora, você não consegue falar que ele vai cair 60%. Mas que ele estava precificado para uma queda, no instante da pandemia, ele já estava. Tá? Por quê? Porque em dezembro, janeiro, fevereiro, foi uma sucessão de rumores
que já tudo indicava que alguma coisa muito maior iria acontecer, tá? Então, é nesse sentido que Dow veio e faz a afirmação que os índices ou os preços, né, eles descontam tudo, tá? O segundo item da teoria de Dow é que os mercados eles se movem em tendência. Você vê, ó, de novo, ó, falando quase que as mesmas coisas em relação, porém fazendo alguns tipos de complemento. Ontem a gente não falou sobre os preços desconta tudo, mas aqui nós falamos sobre isso, que os mercados se movem em tendência. Ou seja, as tendências podem ser de alta ou de baixa. Por sua vez, as tendências podem ser primárias, secundárias e terciárias. Veja que lá também ontem nós não falamos sobre isso. Aqui Dow já traz uma informação adicional para a gente. E aí o que ele determina como primária, secundária e terciária é a duração do período de cada uma. Então a tendência primária, que é a principal, lembra daquele... Deixa eu pegar ele aqui. Cadê você? Cadê você? Aqui. Lembra dessa imagem que a gente trabalhou sobre ela com ela ontem? Então, a tendência primária seria esse azul, tá ok? A secundária seria o vermelho e a terciária seria o verde, ok? E aí o que ele diz? Que a primária é a principal. E ela representa o movimento mais longo do mercado e ela pode durar meses ou anos. Já tendências secundárias são as correções e reações do mercado, podendo retornar de 1/3 a 2/3 do movimento anterior e dura semana ou meses. Já a tendência terciária são as correções e reações menores que duram algumas semanas. Tá? E aí, essa análise de primária, secundária e terciária, ela é um pouco subjetiva. Se você colocar, dependendo do papel que não se movimenta, ela para conseguir fazer uma tendência primária de anos, é anos mesmo, né? Para poder conseguir se movimentar. E a gente observa, por exemplo, na própria Fleury, que ela está num movimento que quase que terciário e secundário, terciário e secundário, terciário e secundário. Ela não consegue fazer esse movimento primário acontecer. Ok, tudo bem até aqui, pessoal? Aí nós temos também o princípio da confirmação. Nesse caso aqui, ele colocou como os índices lá Dow Jones dos Estados Unidos, os dois, né? No entanto, a teoria, a forma como o pessoal interpreta esse item, é que, na verdade, os índices globais, eles se confirmam. Entendeu? Por quê? O mercado, ele não é uma coisa estática que só acontece lá nos Estados Unidos, apesar dele ser o principal. Mas, quando ele formulou essa teoria, praticamente era aquilo ali que estava acontecendo de bolsa de valores. No entanto, hoje que o mundo inteiro possui suas bolsas, o que acontece é, se o mercado asiático cai, quando fala mercado asiático, logo não é Taiwan. É o mercado asiático da Ásia como um todo. Quando fala que o mercado europeu cai, não é a Alemanha que está caindo, entendeu? É o mercado europeu como um todo que está. Aí você consegue observar quando você faz algumas leituras. Vamos ver aqui para vocês verem, ó. Não sei se vai dar. Está visível essa informação aqui, por exemplo, para vocês? Eu não consigo... Sim, para mim tá. Tá. Para mim tá ok também. Beleza, porque eu não consigo ampliar mais isso aqui. Eu tentei e não consegui. Eu consigo ver também. Tá, ótimo. Eu vou pegar outro cara, que esse cara aqui ele fala muito. Demais
que dá mais ele vai eu consigo resgatar mais rápido a informação. Oh, Jesus, cadê você? 13 horas. Tá chegando. Opa, já passou agora. Começou o dia. Manchetes do dia. Que vai rolar hoje. Aqui, ó. Então, quando ele pega e fala aqui, ó, as bolsas da Ásia seguem sessão de Nova York na véspera e fecha em baixa, ele vem aqui e começa a mostrar, ó, que em Hong Kong a Hang Seng caiu 2,24. Aí em Taiwan a queda no TAIEX foi de menos 2,43. Em Tóquio o Nikkei caiu 1,77. Em Seul, KOSPI caiu 1,63. Percebe? Não foi uma coisa isolada. São países, são bolsas isoladas, no sentido de que cada um tem vida própria, mas não existe vida própria no sentido global. Entendeu? Todo mundo está interligado e quando o mercado da Ásia fecha, já está abrindo o europeu. E logo na sequência está abrindo também o brasileiro. E logo na sequência está abrindo o mercado americano. Ou seja, só existe uma hora que fica sem um mercado para ser atuado. O resto do dia, 23 horas, as bolsas de valores estão funcionando. Então, com isso, por que acaba acontecendo desse jeito o princípio da confirmação? Ora, quando o cara viu que lá na Ásia o negócio deu ruim, ele tira dinheiro de lá e está levando para outro lugar. Então, essa confirmação de movimentação acaba acontecendo de forma global. Tá? Então, se o dólar cai no mercado europeu, a probabilidade dele cair aqui é muito grande. Se caiu aqui hoje durante o dia, a probabilidade de amanhã cair lá no mercado asiático também continua sendo grande. Entendeu? Então, esse princípio de confirmação que ele está querendo passar aqui, onde ele passa os dois principais índices da época lá para eles, né? E para nós ainda hoje, que eu não vou nem me aventurar a falar Dow Jones, o Industrial eu não sei falar direito, Average eu até consigo falar. Mas é isso aí. São esses dois índices lá de Nova York, que ele colocava como necessário para poder fazer uma confirmação do que estaria acontecendo. E aí temos como quarto item, que ele coloca onde volume convergente. O que ele fala que é quando o mercado mudar a tendência, haverá um aumento expressivo no volume das negociações. Dow acreditava que volumes menores eram apenas algum vendedor ou comprador agressivo, e que para mudar uma tendência precisava que um bom volume confirmasse. Enquanto não houver um volume alto confirmado, a mudança de tendência vale a tendência anterior. Isso aí foi a demonstração que eu fiz ontem para vocês, e que eu não gosto de utilizar volume, apesar de ser uma dos princípios, uma das formas como Dow olhava o mercado. E quem utiliza o método de Dow, ele leva em consideração pesado mesmo o volume. E não só Dow utiliza esse conceito, mas o Wyckoff também utiliza muito o volume no sentido de formular a teoria dele. Tá? Mas eu utilizo o volume, mas eu utilizo de outras formas. Eu utilizo
a VWAP, que é uma forma é uma média ponderada pelo volume. Eu utilizo a agressão, que é uma forma de diferencial entre volume de compra e volume de venda. Então eu uso o volume, mas não no formato que ele prega para poder ser observado. Ok? Temos também ele utiliza as cotações de fechamento para o cálculo das médias. Isso aí daqui acabou sendo até um princípio básico praticamente para todos os indicadores que a gente vai fazer, construir. Tá? Você tem 4 linhas que são extremamente importantes. E ele cita 3. Né? Ele diz aqui que utiliza as cotações de fechamento para o cálculo das médias, não levando em conta os máximos e mínimos para o cálculo dos seus índices. Lembra que eu mostrei para vocês quando eu desenhei o candle, que ele faz uma abertura, um fechamento, uma máxima, uma mínima? Então, essas 4 linhas, elas são extremamente importantes durante o dia. Porque quando ocorre uma linha máxima do dia anterior e ocorre uma linha mínima também do dia anterior, ocorreu também, certamente, vou fazer o fechamento com azul. Ocorreu num determinado instante aqui, já que encerrou o dia aqui, vamos colocar como encerramento do dia aqui. Fechou então o dia com essas 3 linhas, ok? Então teve uma máxima, uma mínima e o fechamento do dia. Só que quando no dia seguinte ocorre uma abertura, o preço ele começa a perseguir esses pontos do dia anterior. Ele começa a trabalhar e quando ele chega nesses pontos, esses pontos servem de suporte ou resistência, ok? Então ele começa a procurar fazer novas máximas em relação ao dia anterior e antes de passar para fazer uma nova máxima, ele dá uma paradinha ou sequer nem passa. De repente, ele chega aqui, testa e vem a cair, buscando alvos mais para baixo e buscando testar a mínima do dia anterior também. Tá? Então, esses pontos do dia anterior, eles são... Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Chegando tarde aí, desculpa, tá? Não tem problema, vai estar gravado. Apresentação da filha lá. Era importante. Vou começar de trás para frente hoje. Era importante. Aí, tá? Era coisa importante. Valeu pelo atraso. Então, ainda que ele justifica aqui o motivo dele, é que ele utilizava sempre o fechamento para fazer o cálculo das médias. Então, em outras palavras, quando a gente tem uma média, e essa média, vou fazer o contrário. Quando a gente tem uma média e os preços começam a dar sinais de subida ou de descida, lembrando, o verde é a abertura embaixo, fechamento em cima. O vermelho é a abertura em cima, fechamento embaixo, ok? Só refrescando aí para vocês entenderem o que vai acontecer aqui agora. O que ele falou aqui, que é o cálculo das médias, utiliza o fechamento como referência. Então, as médias, eles vão pegar aqui, ó, sempre o fechamento. Sempre vai buscar o valor de fechamento para ser construído. Ok? E aí, o que acaba o Renko aqui, eu fazer até uma breve observação. Não sei se em algum vídeo eu fiz esse comentário. O Renko, como ele tem os tamanhos únicos, né? E aqui eu vou fazer de branco mesmo, para poder ficar
ele tem os candles, ele tem pavio, e os pavis, eles não têm tamanho propriamente certeiro, né? Ele pode ser variado e ele pode acontecer até uma loucura dessa aqui assim, ó. Hoje mesmo aconteceu isso. O mercado desceu, aí subiu, né? E sobrou só essa linha aqui, tá? Então, no candle, você tem o fechamento muito errático e muito para cima e para baixo, muito irregular. Já quando a gente pega uma sucessão de tamanhos proporcionais, e vamos supor que isso aqui esteja proporcional mesmo, tá, pessoal? Se vocês não estiverem enxergando proporcional, eu recomendo que vocês procurem um oculista, tá bom? Porque Luiz, deixa eu fazer uma pergunta a respeito do pavio aí, tá? Ele desceu mais do que o próprio espaço dele. Vamos dizer, não sei, vamos dizer que o intervalo fosse de 8 ou de 15, tá? Tempos. Por que o pavio desce muito mais do que aparentemente o período que seria cada um desses quadradinhos? Porque ele desce mais. Eu não entendi sua pergunta. Tem os dois verdes ali, depois tem um primeiro vermelho. Não, porque isso aqui é só um exemplo e ele é de candle, não é nem de renko, tá? Tá, desculpa. Esse aqui, opa. Desculpa, eu tô falando besteira então. Não tá não, mas eu gosto disso, tá? Pergunta mesmo, porque dirime a sua dúvida e você não carrega ela, tá? Então, ó, de novo, lembrando, fechamento no verde é em cima, fechamento no vermelho é embaixo. Então, quando eu pego, eu vou fazer aqui agora até com a linha, porque aqui ele fica exatamente assim, ó. Ele vem pegando os pontos de fechamento. E aí ele fica praticamente nesse formato aqui, ó. Ok? Claro que isso aqui eu não coloquei como média de valor nenhum, tá? Se fosse ver, talvez seria uma média 3, uma média 2, porque ela está colada no preço, ok? Mas isso não inviabiliza o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam que, independente de qual que seja o tamanho dessa média, ela vai sempre estar pegando o valor de fechamento para poder fazer os seus cálculos. E interessante é que isso acabou virando praxe no mercado e o pessoal utiliza esse conceito para poder fazer os indicadores. Normalmente se utiliza o fechamento, salvo alguns casos onde você não usa o fechamento. E vou mostrar aqui para vocês, já para vocês verem, um indicador que eu fiz. Que é esse daqui, ó. Essas linhas que estão plotadas aqui, ó. Né? Essa linha verde e essa linha vermelha. Elas estão plotadas e pode ver que ela pega exatamente na parte de baixo, ó. O fechamento está aqui em cima. E, no entanto, ele está sendo plotado na parte de baixo. Ou seja, na abertura e não no fechamento. Mas foi intencional. Então, quando você tem uma intenção, você aplica o conceito, mesmo que foge da praxe do mercado. Tá? Então, não é obrigatório que se faça desse jeito. Mas, pelo Dow, o que ele tinha, aqui as cotações de fechamento se utilizavam no cálculo das médias. Para o cálculo das médias, ele utilizava o fechamento e não a abertura, a máxima ou a mínima. Ok? Não estou usando isso aqui. Estou usando a tela preta. E por último, para fechar com chave de ouro, Dow dizia também que a tendência ela é vigente até que seja substituída por outra oposta.
Ou seja, até que os índices se confirmem, ele considerava que a tendência continuava seguindo em frente. Tá? O que isso na prática, vou terminar de ler só para ver, apesar dos segue em frente, em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Esse princípio procura evitar a prematura troca de posição, comprada ou vendida. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui para nós? O mercado, ele sobe, mas por que não está subindo? Está na cor, é aqui. O mercado, ele sobe, dá uma respirada. Ele tem uma impulsão, ele tem uma correção. Ele tem uma impulsão, ele tem uma correção. Aí ele começa a absorver, ele começa a ter exaustão do seu preço, aí ele começa a não mais fazer uma retração para correção, mas ele começa a fazer uma movimentação contrária. E aí ele começa a trocar a sua tendência. Ok? Então, como é que nós vamos dizer que nesse ponto aqui ele trocou a tendência? E por que não foi aqui e foi aqui? O porquê não vem ao caso. Para nós, quando analisamos o gráfico, a gente vai ter por definição que enquanto não ocorre essa situação de reversão propriamente, o mercado continua em tendência de alta. Ok? Ou seja, não vai ser um pullback que vai ser o elemento que vai dizer para você que estaria ocorrendo uma mudança de tendência. Ok? O que muda a tendência é a tendência ser alterada. Então, esse princípio que ele estabeleceu é para evitar exatamente de você ficar assim, aqui trocou de tendência. Então você vendeu tudo que você tinha e o mercado estourou para cima de novo. Aí você fica, como o pessoal costuma brincar, né? Fica com dor de corno, porque o mercado foi e te deixou para trás, né? Então não... Temos elementos, temos ferramentas que propicia a gente conseguir enxergar alguma coisa diferente, tá? Mas bola de cristal ainda não tem. Ainda não tem. Pessoal, alguma dúvida até agora com relação à teoria de Down? Tá tudo certo. Ok. Então... Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, já que está tudo ok, vamos então trabalhar um pouquinho sobre as ondas de Elliott. Ok? E ondas de Elliott, também de novo, ela é bem fresquinha, bem enxuta, tá? Teria muita coisa para falar a respeito dela, mas a gente vai trabalhar somente a principal, ok? Aquela que vai trazer para a gente uma análise mais de conhecimento do assunto, de tal sorte que você consiga entender quando você vê e falar assim, eu acho que está acontecendo isso aqui. Onda de Elliott, a gente pode traduzir ela de forma bem simplória, que é uma subdivisão de 5,3 ou 3,5, mas é 5,3 por quê? É aquela situação que a gente está falando direto, 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele vem e faz 1, 2, 3. E é isso que ele acabou de falar aqui, cada onda é subdividida em 3 ou 5 ondas. Essa subdivisão depende do sentido da onda maior. O princípio básico para a teoria de Elliott é que cada onda de impulso é constituída por 5 ondas menores e cada onda de correção, que é contra a tendência, é composta por 3 ondas. Então, nós temos a onda de impulsão, que é a de tendência,
e temos a onda de correção, que é a contratendência, que foi explicado antes para vocês. Ok? Então, isso aqui a gente vai ver direto. E aí eu já quero aproveitar aqui, já para pegar um certo gatilho, né? Para mostrar um detalhe para vocês. Vocês perceberam que toda hora eu acabo desenhando e toda hora acaba acontecendo esse movimento aqui de acontecer? De aparecer para a gente? Esse movimento aqui, ó. Perceberam isso? Sim. O comentário que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: quando a gente for falar, eu acho que eu vou trazer amanhã, que é uma aula um pouquinho mais elaborada, vai tomar um pouquinho mais de tempo, e aí a gente, se começar hoje, vai demorar demais e aí não vai ser legal. Então, vai ficar para amanhã. Mas eu já quero dar o pontapé inicial para vocês observarem isso. Eu vou colocar aqui de novo, antes de fazer o comentário, aquela imagem e olha aqui para vocês verem, ó. Eu vou ter que tirar o que está lá, mas não tem problema, a gente coloca de novo, porque eu quero colocar aqui. Veja que aqui, veja aqui, ó. Olha, aconteceu. Olha aqui, ó, no verdinho, ó. Aconteceu. E iria acontecer aqui no azul também. Tá? O que é interessante aqui observar, e aí eu vou voltar para a tela novamente que nós estávamos. Quando a gente desenha esse movimento aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aí ele vem e faz o A, o B e o C. A gente está construindo uma coisa que é um fato que ocorre não porque a gente quer, mas porque os fractais eles estão produzindo essa situação. E aí algumas pessoas da análise fundamentalista ficam bravas com a gente porque a gente acaba dando nome para as coisas. Crab, bat, butterfly, ou nesse caso aqui, ombro, cabeça, ombro, para ficar abrasileirado logo direto, né? E aí, aqui fica o ombro, aqui fica a cabeça e aqui fica o ombro. Então, não é um evento que a gente constrói a figura porque a gente acredita que uma figura derruba o mercado. Mas é exatamente pela repetição, pelo evento ser contínuo, todas as vezes acabar acontecendo, e acontece literalmente desse jeito, é que o pessoal acabou dando um mnemônico para poder facilitar. Quando você vê e fala assim, epa, está acontecendo um oco. Né? Isso aqui é uma figura conhecida por literalmente oco. Eu acho que a Petro 4 fez isso bonito ontem, antes de ontem. E você já conhecia essa denominação de oco? Eu já tinha visto, não sabia muito bem, vou ser bem sincero, tá? Tá. Hoje foi a primeira vez que eu entrei num gráfico e comecei realmente a entender o que eu estava vendo lá dentro. Legal. Então, ao final, eu espero que vocês saiam dominando a matéria. Então, semelhantemente ao oco, que acontece onde nós temos uma resistência, ok? Nós temos também o ocói,
que ele é nada mais, nada menos a mesma coisa, porém, quando nós estamos lá embaixo. E aí nós temos um suporte. Então, quando nós temos um suporte, vem aqui e faz exatamente a mesma figura do oco, ou seja, nós temos um ombro, uma cabeça e um outro ombro, ok? Só que de forma invertida, tá? Mas que ele produz a mesma coisa, reversão, tá? Enquanto o oco ele produz uma queda, o okoi ele produz uma subida, ok? Então eu já quis aproveitar aqui um parênteses por conta de estarmos falando de ondas de Elliott e que ela é composta por por 5 pernadas de impulsão na impulsão e de 3 pernadas na retração, tá ok? Alguma pergunta? Não, Luiz, aqui tá tudo bem. Ok. Então, agora é o seguinte. O que tem que vale a pena ser comentado dentro de Elliott? Elliott ele tem algumas regrinhas que precisa ser observado para você não ser pego de surpresa. Primeira delas, nós temos a perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Então vamos parar aqui agora e vamos fazer comentários a respeito de pernas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a perna 1... Oi. A perna 1... Oi. A perna 1... Essa... Ela não pode... Não, a perna 1 é a que dá início a tudo, tá? Então ela não tem assim propriamente um parâmetro para a gente determinar em cima dela. Então ela é o início de tudo, tá ok? Início do movimento. Essa aqui é a perna da violinada? Do movimento. Essa é do início do movimento. Tá? Então, Luiz, essa que seria a perna da violinada, que o pessoal fala que você acha que está numa tendência de alta ou de baixa, você entra e toma uma invertida? Cara, eu não saberia responder isso para você. Porque eu ainda não escutei alguém falando nesses termos. A perna da violinada. Talvez a perna da violinada seja 2, tá? Talvez. Por quê? Perna 2. A perna 2, ela não pode ficar abaixo da perna 1. Talvez seja ela então o que você esteja falando, ok? Então, para demonstrar aqui para vocês, para ficar bem claro, então nós temos a perna 1 e aí nós vamos fazer a perna 2. A perna 2 normalmente ela fica no máximo a 61,8%, mas se ela vier e fazer esse movimento aqui, ou seja, nós tínhamos aqui embaixo um suporte
e ao invés dela vir e ficar até o ponto do suporte, ela passou do ponto da pernada 1. Então, nesse caso, descaracterizou já o movimento de que nós estávamos considerando como perna 1, perna 2. Ok? Então a perna 2 não pode ficar abaixo da onda 1, perna 1, como quiser chamar, é sempre da mesma forma, tá? Deixa eu apagar aqui, para a gente continuar. Agora, a perna 3, ela começa no início da perna 2 e termina aqui em cima. Ou seja, ela tem toda essa extensão aqui, ó. Ok? Então, o que a perna 3 tem a dizer para nós? Perna 3 ou onda 3, como quiser chamar. Então, ela não pode ser a menor. Tá? Então, ela não pode ser a menor das 3 pernas. Ela tem que ser a maior das 3. Ok? Ela é comum ela ser a maior. Ok? Ela existe na literatura uma situação que fala onde a possibilidade da perna 1 fazer um movimento maior, a perna 3 fazer um movimento menor, perna 4 e depois a perna 5. Tá? Na literatura tem essa descrição, mas não é normal, não é comum. O comum é a perna 3 ser a maior das 3 pernas, ok? E quando acontece essa situação, você vai ficar perdido mesmo, porque você não estava esperando isso acontecer, e aí a hora que acontece já aconteceu, e aí já foi, aí já era. Porém, o que nós temos é que a perna 3 não pode ser a menor das 3. O comum é que ela seja a maior. Outra coisa que nós temos aqui. Então agora, perna 4. Perna 4. Ou onda 4. Esse é um pequeno detalhezinho, mas muito, muito relevante. Não pode invadir a onda 1. Ok? Ou seja, nós estamos aqui com onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Ele não pode entrar aqui dentro. Ele invadiu a onda 1. Ok? Então, isso aqui já descaracteriza como a contagem. Perfeito? E por último, e essa aqui é uma regra que é conhecida como regra de alternância. A onda 4 é a onda complexa. Normalmente. Ok? Normalmente é a 4. Se
não for a onda 4, então a onda complexa foi a onda 2. Então, vocês veem que agora há pouco eu fui desenhar a onda 4 aqui. Eu fiz onda 1, onda 2, onda 3, aí eu fiz isso aqui, ó. Uma lateralização. E isso é a onda 4. Ela é sempre a chatinha, é a onda de perder dinheiro. Depois que ele faz a onda 5. Ok? E já quando você observar onda 1, onda 2, onda 3, então você já pode ter certeza que a onda 4 vai ser isso aqui, ó. Não tem duas ondas de retração complexa. Ou é a onda 2 ou é a onda 4. Normal de ser complexa é a onda 4. Ok? E para finalizar, com chave de ouro, vamos falar da onda 5. Onda 5. A onda 5 tem o mesmo tamanho. Alguém arrisca dizer qual tamanho que ela tem? Ninguém? Deve ser da onda 1, porque se a onda 3 é a maior. Perfeito. Excelente observação. E ó, eu queria que vocês guardassem muito, mas muito mesmo, essa informação. Porque quando a gente for falar sobre simetria, simétria não. Simetria, essa informação, essa observação que a Lorena fez, vai ser fundamental. Ok? É a partir dela que a gente vai explorar e fazer análises por conta dessa informação. Que a onda 1 e a onda 5 possuem o mesmo tamanho. Perguntas? Quero ver gravar tudo isso. A experiência do dia a dia que vai trazer na cabeça. É. E vou falar uma coisa para vocês. Inicialmente, faz uma colinha, entendeu? Coloca ali do ladinho. E deixa eu ver se dá para mostrar. Eu sempre gosto de mostrar. Não sei se dá para vocês verem. Tá dando para ver aqui na frente? Sim. Então hoje eu não olho mais, né? Mas fica ali como forma de me lembrar que tudo um dia começou e eu sempre precisei desse apoio aqui para poder... E aí eu acabo fazendo anotações, acabo sempre utilizando essa lousa aí para poder me manter ativo, né? Mas acaba entrando, acaba formulando na cabeça, começa... O duro é você colocar em prática e fazer a coisa rodar. Mas guardar, você vai guardar. Isso não tenho dúvida. Então, bom, esse é Eliot. Percebe, ó? Quanto que a gente precisou falar de Eliot? Né? Não teve muita coisa para poder falar de Eliot, a ponto de a gente entrar então em... Não é o C. Wyckoff. Já que falamos de Eliot o suficiente, então nós já podemos agora trabalhar
com o Wyckoff, né? E o Wyckoff, eu acho que o Wyckoff eu vou trabalhar com você. Então, vamos colocar aqui. Wyckoff. Lei de Wyckoff. Mesma coisa também, bem curtinho. Ele é sucinto e objetivo, tá? E essa objetividade dele chega até a assustar também. Por quê? Ele trabalha com a primeira lei dele, a lei da oferta e da procura, ou da oferta e demanda, né? Propriamente como é conhecido, e isso é uma coisa que é conhecida no mercado como um todo, né? A lei da oferta e da demanda, ok? Então, o que ele fala sobre lei da oferta e demanda? Os preços aumentam quando a demanda é maior que a oferta. E caem quando a demanda é o oposto, ou seja, quando é menor que a oferta. Se a demanda for igual à oferta, não temos uma significativa movimentação dos preços, baixa volatilidade e o mercado fica lateralizado. Simples assim, tá? Segunda lei de Wyckoff. Lei da causa e do efeito. Esse aqui a gente fala um pouquinho mais dele, porque ele tem ação e reação, propriamente dito, né? Então, as coisas irão acontecer por causa de, né? Ou seja, os movimentos não são aleatórios e deixam rastros no gráfico. O que ele determina como rastro no gráfico? Lembra que ontem eu falei para vocês a respeito que o mercado tem 3 movimentos? Movimento de alta, movimento de baixa e... Acorda, Lorena! Ih, a Lorena dormiu. A Lorena dormiu. Então, temos movimento de alta, movimento de baixa e o movimento de lateralização. Esse movimento de lateralização, ele é conhecido com 2 nomes. Ontem eu falei isso para vocês. Então, nós temos aqui exatamente a Wyckoff determinando, demonstrando para a gente quem são essas nomenclaturas e os seus efeitos diferentes. Para acumulação, ele fala que isso é a causa. E o efeito dessa causa é a tendência de alta. Ou seja, nós temos aqui o mercado lateralizado. E aí você fala assim, para onde esse mercado vai? Se ele for uma acumulação, o efeito que ele vai produzir é que o mercado vai subir. Ok? Porém, se o mercado está lateralizado e ele é uma distribuição como causa, a sua tendência é de baixa. Então o mercado, ele não vai subir, o mercado vai cair. Então são 2 coisas semelhantes, lateralização. O mercado está lateralizado, mas que tipo de lateralização é essa? É uma acumulação ou é uma distribuição? E aqui a gente pode voltar novamente a fazer mais um adendo, que nós também temos a reacumulação e a redistribuição. Ou seja, o mercado estava em queda, né? Ele veio em queda, ele para, respira, distribui e cai de novo. Então, essa distribuição é uma redistribuição, porque a anterior já tinha sido uma distribuição. Ok? Então, agora que nós tivemos a distribuição propriamente.
A redistribuição novamente. E como terceiro item, nós temos a lei do esforço versus resultado. Deixa eu subir um pouquinho. Para caber. Então, as alterações no preço são resultado de um esforço que é representado pelo volume de trade. De novo aqui, ó, falando de volume. Se a ação do preço estiver em harmonia com o volume, há uma boa probabilidade da extensão da tendência em andamento. Caso volume e preço apresentem divergência e probabilidade, a probabilidade vira para uma interrupção da tendência ou reversão. Só que agora aqui ele está falando uma outra coisa. Não é propriamente aquilo. Ele está falando aqui para a gente o seguinte. Se o seu volume ele tem um tamanho, depois ele tem um outro tamanho, e depois um outro tamanho, veja, ele está crescendo, ok? No entanto, o seu preço também, ele está aqui em cima, vou fazer aqui em cima. Ele começa a parar de descer, ele começa a fazer movimentos contrários. Então, esse movimento que está sendo feito aqui, ele é divergente do movimento que está fazendo aqui. Porque, apesar desse aqui ser um movimento crescente, e aqui também crescente, esse aqui é um movimento de preço subindo. E esse aqui é um movimento, é o volume de negócios sendo vendidos. Então, eles não estão se conversando. Isso se chama divergência. Então é isso que ele está querendo falar aqui para a gente. As alterações no preço são resultado de um esforço, que é representado pelo volume de trade. Se a ação do preço estiver em harmonia com o volume, há boa probabilidade da extensão da tendência em andamento. Se não, a probabilidade vira para uma interrupção da tendência ou reversão. Tá? Quando a gente for falar oh, caramba. Divergência, vocês vão ver que o indicador, ele aponta para um lado diferente do preço. Então, o preço está indicando que vai subir e o indicador está indicando que vai cair. Tá? Ou então, o preço indica que ele está fazendo um topo duplo ou um fundo duplo, e o indicador está indicando queda ou subida. Então, essas informações, quando a gente olha para o indicador, a gente consegue falar, opa, está ocorrendo aqui uma divergência, isso aqui mostra que vai haver mudança do estado do preço. Então, o que nós tínhamos para falar de Wyckoff era tudo isso. Ok? Nós já estamos a 22 horas e 20 minutos. E temos mais uma pequena coisinha que eu esqueci de fazer comentário para vocês no Elliott. Nossa, isso aqui é importante falar, fazer o comentário. Blackboard e não, Blackboard não, vai ser no
aqui mesmo. Então, é o seguinte, ó. Como todo mundo gosta de segredo, eu vou pedir para vocês não guardarem segredo, ok? Porque a onda 2 tem um segredinho muito show de bola, tá? E o que é o segredo da onda 2? A onda 2, deixa eu pegar aqui antes para trazer para vocês primeiro, para vocês verem. Então nós temos aqui, ó, o Fibonacci, ok? Então nós temos o 23,6, o 38,2, 50%, 61,8, 76,4 e o 100% do Fibonacci, ok? Então, quando o preço começa, ele vem e faz esse movimento aqui, ó, ele subiu, 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 chegou aqui no 100% e caiu, ok? Então, isso aqui é a perna 1. Agora nós vamos ver a perna 2, onde é que ela vai parar? E aqui que entra o segredo, ok? Se ela recua e vem e para aqui, no 23,6, ok? Isso representa 5% das vezes do mercado. 5% das vezes, perdão. Esse evento ocorre, mas não ocorre com tanta frequência. E quando ele demonstra isso, quando ele para aqui, significa que nós temos um mercado mercado fortíssimo. Ok? Quando ele vem e para exatamente nesse ponto aqui, ele está mostrando para nós que nós vamos ter um mercado show de bola. Ok? Porém, quando ele chega e faz esse mesmo movimento, chega lá, bate lá em cima e desce e para no 38,2 da onda. Esse evento, ele ocorre aproximadamente 15% das vezes. E acaba mostrando para nós que nós temos um mercado de alta forte. Esses percentuais é aquele que você apresentou no primeiro dia da aula, né, Luiz? Esses de 5, 15% que eu estou falando, ou 23%? Você colocou um quadrinho, acho que na primeira aula, mostrando a percentual de vezes que acontecia esse tipo de situação. Me fugiu. Mas é legal que você está mostrando no gráfico agora, só comentando aqui, é o que está vindo na memória aqui, ok, dos percentuais. Show de bola, eu já esqueci. Eu tenho um pequeno problema, tá? Chama TDLH, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, se eu não anotei, fica para trás. E por Deus, eu não sei como que eu consigo guardar algumas coisas. Faz parte. E eu consigo conviver bem comigo mesmo. Já, se nós tivermos essa mesma situação, subiu, bateu no 100%, caiu, parou no 50%, tá? Então, o que nós vamos ter aqui agora de verdade? 35% das vezes ocorre essa situação. Nós vamos ter um mercado ótimo. Ok? Já, se nós tivermos um mercado que bateu no 100%, recuou e parou no 61,8%, essa situação ela ocorre em 40% das vezes. E isso significa mercado bom. Olha para vocês verem
a quantidade de vezes que essa situação acontece. A tal ponto de ter pessoas que faz um setup só para poder esperar chegar. Chegou nos 50% eu compro. Chegou nos 50% eu vendo. Tá? Por quê? Porque acontece muito, muito, muito mesmo de chegar nos 50%, que eu falei que foi 35%, e os outros 40% acontece no 61,8%. Já o mercado subiu de novo, bateu no 100%, recuou e parou no 76%. O que nós temos aqui? 5% das vezes isso acontece. E o que nós temos aqui? Um mercado fraco. Ok? E quando perde os 76,4, né, quando sai daqui desse ambiente, então nós temos um fundo duplo e o papo já passa a ser outro, sem deixar de ser ainda onda 2, tá? Mas aí ele vem aqui, ele pode fazer simplesmente um fundo duplo, e aí começa tudo de novo e é vida que segue. Mas o que vale a pena aqui ser observado é a gente verificar que se o mercado desse uma quantidade, bateu no 23, né? Era tudo que a gente queria para ver. Ele desceu, bateu no 23, você já começa a falar assim, poxa, show de bola. Isso aqui acontece pouco. Mas quando isso aqui acontece, nós temos um mercado fortíssimo pra caramba. Se bate no 38, acontece um pouquinho mais, 15% das vezes. Então nós temos um mercado em alta forte. Ainda é show de bola, legal. Se ele desceu, bateu nos 50%, 35% das vezes é o que está acontecendo, é o que vai acontecer. Então é isso que a gente quer e o mercado mostra mercado ótimo. E se for no 61,8? Legal, ainda é um bom mercado ainda. Caramba, bateu no 76,4. Hoje nós não vamos ter um bom mercado. Ok? Agora, o que aproveito de novo, cada vez que a gente tem oportunidade, vale a pena para poder apresentar o conceito para poder ficar registrado na cabeça de vocês. 61,8 e 50% é tido como região de liquidez. Tá? Porque é a região onde eu acabei de demonstrar para vocês. É o local onde acontece a maior parte das vezes do mercado vir parar. Então, é exatamente nessa região aqui que vai acontecer as grandes negociações. Tá? E é por isso que a gente acaba, inclusive, utilizando a ferramenta de Fibonacci, muitas das vezes, somente com essas duas aqui, com 61,8 e os 50%. Porque a gente quer, tem muitos operadores que estão mais preocupados em saber onde é que está essa região de liquidez do que propriamente mapear e trabalhar o Fibonacci como um todo. Tá? Porém, foi aquilo que eu falei para vocês. Nós temos dentro dessa ferramenta uma arma poderosa. Cara, ela traz informações assim para a gente que é fenomenal. Para poder ficar utilizando só dois pontos dela. Tá? Então, eu não podia deixar de falar isso aqui, eu estava esquecendo já. Bom, nós já estamos a 22 horas e 30 minutos, eu acho que está bom de aula por hoje, ok? Para não ficarmos com um conteúdo maçante, pesado e sem dar tempo de você trabalhar na sua cabeça. Amanhã a gente vai falar exatamente sobre figuras gráficas, tá ok? Então a gente vai falar sobre os padrões gráficos propriamente, tá? E a gente vai, inclusive, vamos ver aqui.
Eu ia falar aqui, mas então, amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho sobre informações do tipo oco, COI, suporte, resistência, canal lateral, canal de alta, canal de baixa, triângulo, ascendente, descendente, entre outros mais, tá ok? Porque acaba sendo extremamente muito interessante você conhecer essas informações, porque, de novo, acontece a toda hora. Então, ainda que alguns técnicos, alguns fundamentalistas acreditam que a gente se baseia nas figuras para poder determinar o que vai acontecer, a gente só se baseia porque o mercado faz essas figuras, ok? Não porque eu criei elas para poder ficar bonitinho e ficar lúdico, né? Mas é porque o mercado faz isso. E aí, para poder demonstrar o que eu estou falando para vocês, é que a gente vai então aqui colocar a demonstração do que a gente faz no dia a dia. Vamos colocar aqui, ó, canal de suporte e resistência. Então, aqui hoje, ó, são os três tipos de Fibonacci, tá? A azulzinha é a retração de Fibonacci. Esse daqui que está pontilhado com esses 3 pontinhos aqui, né? Ele é essa lilás aqui, inclusive, né? Olha lá, seleciono ele. Ele é a extensão de Fibonacci. E esse daqui, que você está vendo só o marronzinho, ele está sem as outras linhas, porque nessa estratégia aqui, eu só tenho interesse nessas duas linhas, que é a 127 e a 161. Então, por isso que eu não estou reproduzindo todos os valores. Mas ele é a retração com extensão. Então, quando a gente faz uso dessas ferramentas e aprende a combinar elas, esse preço chegou aqui em cima e eu não coloquei as linhas aqui para poder falar que, que bonitinho, chegou aqui. Não, eu já tinha traçado ela aqui embaixo, nesse primeiro movimento aqui, ó. Quando ele me deu esse primeiro movimento da linha azul, eu já coloquei a linha azul. Quando ele veio e fez esse segundo movimento, ó, eu coloquei essa linha vermelha. Quando ele fez o terceiro movimento, eu já fiz uma projeção que ela iria sair daqui, vir para cá, e iria me dar um ponto mais ou menos por aqui. Eu já tracei ela. Eu só esperei o ponto ser confirmado e eu já sabia que o preço ia vir, ia bater aqui em cima. Fiz a operação nessa subida e peguei essa descida aqui, inclusive. Essa descida aqui foi uma explicação que um amigo meu estava em dúvida e ele pediu para mim se eu podia demonstrar para ele. Eu fiz a demonstração fazendo a operação, tá? Então veja aqui para vocês verem, ó, a movimentação da lateralização. E aí eu pergunto para vocês agora, isso aqui, que tipo de lateralização é essa? Segundo a Wyckoff. Distribuição. Show de bola. Estava prestando atenção. Então, quando nós temos essa condição, e se o preço chegar aqui agora, e ó um detalhe técnico aqui, hein, ó. Ele veio, desceu, subiu e desceu. Dentro dessa subida aqui, quantos movimentos ele fez? 1, 2, 3, 4, 5. E dentro dessa descida, quantos movimentos ele fez? 1, 2, 3, 4, 5. Percebe? Não sou eu que faço ombro, cabeça e ombro, como eu falei para vocês. Quem faz é o mercado.
Eu só vejo que ele acontece. E se ele acontece... Oi. Legal, acho que é bem bacana, tá bem visível isso aí, né? E agora, olhando a sequência do que vem pela frente ali, tá? O Fibonacci que vai te ajudar a dizer se isso vai continuar caindo ou se vai ter uma reversão, isso aí. Como que se dá essa leitura? Porque eu vi que você colocou, parece que iniciou o Fibonacci num período bem anterior aqui para análise, né? É que aquele Fibonacci lá, apesar de ser Fibonacci, ele está sendo utilizado como, pode ser chamado de figuras harmônicas, padrão harmônico, pode ser chamado de movimento simétrico, pode ser chamado de, como é o nome que a Caroline Borodin dá para eles, que é padrão de 2 etapas. O que se busca é o ponto de resistência e ponto de suporte onde ele vai bater e onde ele vai chegar e vai cair. Tá? E ele vai produzir um movimento de subida e um movimento de descida baseado, lembra, acabei de falar, guarda essa informação que ela é importante, no movimento da perna 1. Então, se a perna 1 começou a me dizer uma coisa, a perna 5 vai falar a mesma coisa para mim. E é atrás dela que eu estou buscando. Eu estou correndo atrás dela. Só que a sua pergunta, ela vem para outro aqui. A gente constrói vários layouts. Tá? Né? Eu tenho um layout onde ele me traz uma nuvem, que é gostoso você, para quem é visual, eu sou muito visual. Então, essa nuvem, ela produz para a gente esse efeito de demonstrar para você, através da coloração, em que estágio você está. E ele mostra para nós aqui exatamente esse último momento que nós tivemos. Wyckoff. Tá? O vermelho, ele mostrou para nós que era uma lateralização do tipo distribuição e o vermelho clarinho, o vermelho clarinho é a distribuição e o vermelho escuro é literalmente o efeito, que é a queda. Só que aqui nem sempre acontece do jeito que a gente programa que gostaria. Eu fiz a programação, gostei de ter colocado o Wyckoff dentro desse instrumento, mas ele acaba se comportando diferente. Quem chega primeiro às vezes é o vermelho, quem chega depois é o vermelho clarinho. Tá? Mas de qualquer forma, ele mostra para mim claramente passagens, né? E o que eu estou interessado é exatamente nisso, sabe? Em visualizar esses movimentos. Então a gente tem vários layouts para não ficar todos misturados e nem sempre um só layout ele demonstra para você o que você gostaria de obter. Por exemplo, esse aqui é só com a VWAP, tá? Que são as médias ponderadas pelo volume. E eu vou ampliar bastante aqui, ó, que eu quero mostrar uma coisa para vocês verem como que isso aqui é demais. Vocês estão vendo que tem uma linha amarela? É a VWAP intraday. Só que perceba que aqui, ó, ela parou de ser plotada. Sim. Pois bem, sempre vai acontecer isso aqui agora, ó. O preço não gostou dela não ter plotado aqui. E aí ele voltou para trás para poder fazer esse buraco aqui, ó. E, pasmem, eu fiz dinheiro hoje desse jeito. Olhei, vi que ficou o buraco. A hora que ele começou a subir, eu já estava preparado. Falei assim, esse filho da mãe vai subir para poder buscar fechar o gap que abriu aqui. Tá? Então, outras ferramentas não mostram isso pra gente. Já aqui nesse layout ele mostra. Estou indo para a sua resposta, tá? Para a sua pergunta. Daí vem outra pergunta. Né? Aqui já tem um instrumento que mostra para mim suportes e resistências. Ok? Aí você fala assim, nesse ponto aqui,
Vamos ver. Nesse ponto aqui, era uma resistência? Era um suporte? Não, não era. Ele deu uma paradinha, fez um pullback e subiu. Aqui nessa linha vermelha embaixo foi um suporte mostrada pelo instrumento. E aqui foi uma resistência mostrada pelo instrumento. Quando bateu, subiu. Quando bateu, caiu. Mas nada nesse mundo é tão resistente assim que não possa ser perfurado, violado, né? Então a resistência foi violada, foi perfurada e sofreu consequências, tá? Mas chega uma hora que ela pega a força de novo e segura o mercado e derruba. E eu consigo visualizar todo esse movimento dela, ok? E aí, respondendo sua pergunta, eu tenho Fibonacci aqui. Eu vou colocar num time frame maior para poder mostrar para você. Ela já está mapeada aqui para mim e eu já consigo visualizar o que é que vai acontecer para amanhã. Ele veio, bateu na 23, hoje. Não sei se está sendo possível enxergar, porque tem uma linha aqui, a de mínima, né? A mínima de hoje, tá? Ela segurou, ó, fez um fundo duplo. Vou ampliar um pouco mais, ó. Fez um fundo duplo, exatamente em cima da 23. E aí subiu. Ou seja, o que eu espero para amanhã? Que ele venha e faça um pullback aqui, ok? Porque ele está exatamente aqui, ó, em cima de um ponto de decisões daqui. Essas duas linhas aqui, elas traçam automaticamente. E ela é região de zona de liquidez. Então, ele vai ficar agora aqui, ó. Eu espero que ele faça um pullback e no máximo que ele desça até aqui, nessa média. Ok? Então, se ele chegar aqui, bater na média e voltar a subir novamente, o que eu espero é que ele bata aqui novamente e volta a cair. Ok? Ou seja, que ele dê uma paradinha aqui amanhã. E que ele continue subindo para poder fechar esse gap aqui que ficou aberto, porque o mercado ele não tolera buraco, região sem negociação, tá? Então, o que eu espero é que o mercado suba para cá amanhã, ok? Por dois motivos. E aí vocês vão falar assim, você tá doido, Luiz Carlos? Você acabou de mostrar para mim um 23 aqui embaixo. E eu tô vendo esse 23 aqui embaixo. Mas, deixa eu colocar em branco e mais forte. Então tem um 23 aqui embaixo. E eu não tô doido, eu tô enxergando ele. Mas agora você está mostrando um outro 23 aqui para mim. Tô mostrando um outro 23 aqui em cima, tá? E é literalmente isso mesmo. E aí, se você prestar atenção, ó, tem dois zeros aqui, ó. Então nós temos um Fibonacci negativo e nós temos um Fibonacci positivo. Ok? E o grande mistério aqui é que essa aqui é uma região onde vocês vão aprender, e já vou cantar a bola já, como spoiler, que a região é um range inicial de acumulação. Então aqui tem sempre briga aqui dentro, sempre o preço anda lateralizado nessa região. Bom, mas então você está querendo dizer para mim que do 0 ao 23,6 acontece isso? Sim. Então significa que o lado de cima também acontece isso? Sim, também acontece isso. Ok? Então, o que eu espero que aconteça é que o mercado venha aqui e fique patinando nessa região aqui amanhã. Ok? Vai acontecer isso? Não sei. A gente vai ter que acompanhar ele de perto para poder ver para onde ele vai de fato. Se ele vai nos mostrar esse movimento, né? O que eu consigo falar? Que nós temos aqui um indicador. Cadê? Vou ampliar para poder fechar o dia de hoje. Onde ele já fez uma descida grande e ele está voltando para a linha amarela. Então,
ele já fez movimento 1, 2, 3. E voltando para a linha amarela, novamente ele reforça para mim movimento de alta, que ele vai buscar agora essas linhas mais para cima agora. Então é isso aí. Espero novamente ter atendido a expectativa de vocês. Espero que não tenha sido tão cansativo assim. O dia talvez foi bem complicado. E a noite está propícia para nós irmos para debaixo do cobertor. E estamos aqui falando de Fibonacci. Mas prometo estar amanhã novamente aqui às 9 horas. E se eu começar a me delongar demais, levanta a mão aí e fala, vamos dar uma paradinha, vamos deixar para amanhã? Nós temos 30 dias para poder conversar. Tá ok? Combinado. E Ok. obrigado por hora então, pessoal. E até... Eu que agradeço aí, mais uma vez aí, mais um vídeo aí. E amanhã estarei aqui novamente. Show de bola então. Obrigada, Luiz. Excelente, Luiz. Valeu, pessoal. Obrigada mais uma vez. Grande abraço para todo mundo então. Qualquer dúvida, volta a assistir aí o vídeo e bola para frente. Boa noite. Boa noite. Para vocês.